Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conquistar. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Vamos aqui então aproveitar a oportunidade e quero te convidar a conhecer e a seguir as redes sociais aqui do nosso projeto, onde nós temos @conquistar.seducam e também a hashtag Conquistar22. Quero aproveitar a oportunidade e te convidar a conhecer e a seguir as minhas redes sociais, onde nós temos @prof.marioandré e também o meu canal de aulas no YouTube, Mariomática Matemática, tá bom? Vamos verificar agora o nosso episódio de hoje. Nós temos aí então o episódio 2.2, que trata de análise combinatória, com detalhamento de utilizar métodos e técnicas que permitam resolver problemas de contagem, beleza? Vamos agora então verificar a nossa dica. Ok, pessoal, vamos verificar a nossa dica Conquistar. Acompanhe comigo. Para essa dica, aqui ao meu lado, nós temos uma imagem de uma prova de 100 metros rasos de uma Olimpíada, que geralmente é disputada por 8 atletas. E para ela, temos a seguinte pergunta, olha só. De quantas maneiras diferentes, 8 corredores, disputando uma prova de 100 metros rasos nas Olimpíadas, podem compor o pódio dessa disputa? Só lembrando que o pódio é o local onde, geralmente, os corredores que chegam em primeiro, segundo e terceiro lugares se posicionam para receberem as suas medalhas, tá bom? Vamos verificar agora o nosso primeiro conceito. Ok, pessoal, vamos ao nosso primeiro conceito de hoje. Acompanhe comigo. Bem, para esse conceito, nós temos aqui ao meu lado duas figuras que representam dois pódios diferentes. O conceito diz o seguinte: este exemplo fala de arranjo, que é uma parte da análise combinatória que tem como principal precedente a importância da ordem final dos seus elementos. Como assim? Se você relembrar, no início nós colocamos uma imagem de uma prova de 100 metros rasos de uma Olimpíada qualquer. Beleza. Desses 8 corredores que disputaram a prova, nós tivemos aqui os 3 primeiros lugares. Naquele pódio que está mais distante de mim, o primeiro lugar foi o corredor de vermelho. Em segundo lugar, nós temos o corredor que está de verde. E em terceiro, o corredor que está de azul. Reparem agora que esse pódio que está aqui ao meu lado mais próximo, nós temos nesse pódio os mesmos corredores, mas eles estão colocados agora de formas diferentes. Por quê? Porque as posições que eles chegaram na corrida foi diferente da anterior. Agora, nesse outro pódio, o corredor campeão foi o de azul, o corredor que ficou em segundo lugar foi o de vermelho e o corredor que ficou em terceiro lugar foi o de verde. O que a gente consegue reparar aqui analisando as duas figuras? Primeiro, que nós estamos utilizando as mesmas pessoas, os mesmos atletas, porém, devido ao fato de eles terem chegado em posições diferentes, o pódio está sendo composto também de forma diferente. Mas, como estamos conversando sobre pódio, sobre colocação, sobre premiação, a posição diferente, ela me dará premiações diferentes para os atletas. Isso, então, a gente trata de arranjo. Como é que a gente consegue perceber, então, por exemplo, quando não existe o arranjo? Vamos supor que eu queira, dentro de um grupo de 8 pessoas, separar 3 pessoas. E essa separação, ou essa escolha, se dará em forma de sorteio. E esse sorteio, ele é de acordo com a posição do pódio. Então, naquele primeiro pódio que está mais distante de mim, o primeiro sorteado foi o de vermelho, o segundo sorteado foi o de verde e o terceiro sorteado foi o de azul. Diferentemente desse pódio que está aqui mais próximo a mim, tá? Mas, como se trata de sorteio, onde eu quero apenas separar um grupo, isso aqui não é arranjo. Por quê? Porque a ordem de escolha ela não vai interferir em nada
o conjunto final. De qualquer forma, então, nós temos as pessoas que estão vestidas de vermelho, de verde e de azul nas duas formas de escolhas diferentes, tá bom? Vamos agora, então, à nossa dica. Beleza, pessoal? Vamos verificar agora uma dica de como a gente pode reconhecer quando uma situação trata de arranjo ou não. Primeiro, vamos relembrar a definição de arranjo. Um arranjo é quando você tem duas situações onde, nessas situações, estamos utilizando os mesmos elementos, porém, eles estão sendo dispostos de formas diferentes. Mas essa disposição de formas diferentes, elas tratam de um contexto final diferente também. Por exemplo, aqui ao meu lado nós temos algarismos 1, 2 e 3. Da ordem que eles estão sendo colocados aqui ao meu lado, reparem que eles formam o número 123. Beleza. Agora eu vou pegar os mesmos algarismos e colocá-los em uma disposição diferente. Reparem, nós temos agora os algarismos 1, 2 e 3, mas eles foram colocados de forma que aparece agora os algarismos 3, 1 e 2. Se nós formos analisar esse número como um contexto geral, esse número é o 312. Esta situação, ou estas duas situações, elas tratam de arranjo. Por quê? Vamos só voltar aqui rapidamente. Reparem que eu estou utilizando os algarismos 1, 2 e 3. Inicialmente, eles formam o número 123. Na outra situação agora, reparem, eles formam o número 312. Logicamente, 123 não é igual a 312. Por esse motivo, então, nós temos aqui arranjo, justamente porque a disposição final me trará um contexto final diferente para cada uma das situações. Diferentemente agora, por exemplo, quando a gente trata de grupo de pessoas. Reparem que agora aqui ao meu lado surgiram 3 pessoas. Beleza. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Eu tenho uma sala de aula, por exemplo, com 20 pessoas nesta sala de aula. Dessas 20, eu quero separá-las em um grupo de 3 pessoas. Beleza. Eu vou utilizar essa separação por sorteio. Vamos supor que eu tenha diferentes formas de sortear essas 3 pessoas. Mas, de qualquer forma, tendo diferentes maneiras de resolver, de realizar, aliás, esse sorteio, o grupo de pessoas não irá mudar. Serão essas 3 pessoas. Agora, se nessa mesma sala de aula eu realizasse um desafio, uma competição, por exemplo, uma competição de perguntas e respostas de questões de matemática e, de repente, o resultado final fosse aqui da minha esquerda para a direita, aí é um resultado. Beleza. Mas se eu misturasse essas pessoas, colocasse elas de formas diferentes, em posições diferentes, é porque o resultado final também foi diferente. Dessa maneira, então, quando se trata de competição, a ordem final ela vai alterar o contexto final também. É só a gente relembrar ali do pódio, certo? Quando a gente tinha os corredores que estavam em pódios de formas diferentes. Por quê? Porque o resultado final da competição foi de forma diferente. E esse resultado, essa posição, ela vai alterar ou vai ser diferente também na premiação final, com toda certeza, tá bom, gente? Então, atenção, arranjo é quando você tem elementos colocados de formas diferentes e essas formas diferentes de posição, elas irão alterar o contexto final da situação. Beleza? Vamos agora, então, ao nosso segundo conceito. Ok, pessoal. O nosso segundo conceito de hoje, vamos utilizar como base a nossa dica anterior. Olha só, a gente vai falar agora sobre combinação. O que é a combinação? Na verdade, a combinação é uma forma de análise combinatória diferente do arranjo, embora elas tenham a mesma ideia. Por quê?
Porque na combinação, diferentemente do arranjo, a ordem que você dispõe uma certa quantidade de elementos, ela não irá interferir no contexto final. Como assim? Por exemplo, eu tenho aqui essas 3 pessoas, onde essas 3 pessoas elas foram escolhidas em forma de sorteio de um grupo total de 20 pessoas. Ok, essa escolha ou esse sorteio, ele foi feito da minha esquerda para a direita. E aí, nesse caso, essa pessoa que está mais perto de mim foi a primeira a ser escolhida, depois a segunda e depois a terceira. Beleza, aqui está certo porque é um grupo de 3 pessoas. Mas vamos supor que a ordem delas mudou um pouco. Olha só, mudei a ordem, mas o que mudou, na verdade, aqui foi o sorteio. Agora nós temos como primeira escolhida esta moça, depois a outra e depois o rapaz. O que a gente consegue reparar dessa imagem comparada com a anterior? Primeiro que estamos tratando das mesmas 3 pessoas. Segundo que a forma do sorteio ou a ordem que elas foram escolhidas foi diferente. Mas, embora tenhamos tido aqui no caso uma ordem diferente de escolha, o grupo de pessoas ele não mudou. O grupo de pessoas ele trata, na verdade, dessas mesmas 3 pessoas que estão ao meu lado. Quando você tiver isso, esse tipo de situação, aí então estamos tratando de combinação. Vamos só relembrar aqui. Combinação é quando então a ordem ela não irá alterar o contexto final, diferentemente do arranjo, porque no arranjo a ordem dos elementos ele sempre irá alterar o contexto final. É só relembrarmos aqui rapidamente dos números 123 e 321, tá bom? Então, olha só, voltando aqui a imagem rapidamente. Está aqui, ó, o grupo de 3 pessoas escolhidas nessa ordem que estão aqui à minha esquerda. Mas eu vou pegar novamente as mesmas 3 pessoas e escolhê-las de forma diferente. Atenção, mudou. Mas o que mudou foi a forma de escolha, não foi o grupo, tá? Então, quando você muda essa forma, mas o grupo continuou o mesmo, aqui estamos tratando então de combinação. Gente, muito difícil uma combinação ela utilizar números, a não ser que esses números estejam identificando as pessoas. Como assim? 123 não é igual a 321, é arranjo, beleza. Mas, se eu estiver enumerando as pessoas 1, 2 e 3, aí tudo bem. Aí, nesse caso, os números estão sendo tratados como uma forma de combinação. Beleza, pessoal? Vamos então agora à nossa segunda dica de hoje. Ok, pessoal. Como dica principal então da combinação que conversamos anteriormente, é quando você tem um conjunto de elementos e esse conjunto de elementos colocados de formas diferentes, o contexto final não irá se alterar. Relembrando, se eu tiver um grupo de 3 pessoas escolhidas de 2, 3 ou mais formas diferentes, é uma forma de combinação. Por quê? Porque mesmo elas sendo escolhidas de formas diferentes, o grupo será das mesmas 3 pessoas, tá bom? Agora, importante aqui aproveitar também essa dica para a gente relembrar um pouco tudo que a gente estudou sobre análise combinatória. Geralmente, a análise combinatória se divide em 4 tópicos: princípio fundamental da contagem, permutação, arranjo e combinação. A gente vai tratar de princípio fundamental da contagem quando tivermos que fazer uma escolha dentro de um conjunto total de elementos, tá bom? A gente vai tratar de permutação quando houver uma troca, ou seja, havendo uma troca, não irá sobrar elemento e nem sobrar situação. Iremos conversar sobre arranjo quando a ordem final da disposição de uma quantidade de elementos irá se alterar quando eles estiverem em posições diferentes. E iremos tratar de combinação quando
esses mesmos elementos colocados em formas diferentes, o seu contexto geral não irá se alterar, tá bom? Agora, por que é importante a gente conhecer e reconhecer cada um desses tipos de análise combinatória? Justamente porque, para cada um deles, existe uma forma diferente de calcular o seu resultado. São 4 fórmulas diferentes, são 4 maneiras diferentes de resolvermos essas operações. Operações essas que são baseadas no fatorial. Tá bom, pessoal? Então, fica aí essa dica, tá? Importante você relembrar disso, porque, geralmente, questões dessa de análise combinatória podem trazer alguma confusão dentro de um vestibular ou até mesmo concurso público, tá? Mas, quando você consegue diferenciar cada um desses tipos de análise combinatória, o seu cérebro, acredito eu, ele vai se tornar melhor para resolver esse tipo de questão. Ele já vai conseguir associar melhor a fórmula necessária para chegar ao resultado final. Belezinha, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso estudo de análise combinatória, dessa semana toda, tá certo? Onde, novamente, nós trabalhamos as diferentes formas de estudar a análise combinatória e resolver situações diferentes que as envolvam. São elas: princípio fundamental da contagem, permutação, arranjo e combinação. No mais, então, é isso. Quero agradecer aqui a participação de todos. Não se esqueçam de seguir aqui as redes sociais do nosso projeto, o @conquistar.seducam e hashtag conquistar22. Vamos agora aproveitar aquele momento e fazer aquela selfie bem legal? Atenção então, pessoal, façam a selfie e marquem aí que a gente vai repostar a sua foto. Atenção! Beleza, galera? Quero aproveitar aqui também o ensejo e te convidar a conhecer e a seguir as minhas redes sociais particulares, onde nós temos no Instagram, @prof.marioandré, e o meu canal de aulas de matemática no YouTube, Mariomática Matemática. E não se esqueçam também de seguir e acompanhar o nosso próximo episódio. Valeu, pessoal! Até a próxima!